Olá! Está começando pela TVAL o programa Espaço Cidadão. Nós hoje vamos abordar o tema Educação Inclusiva. Será que isso já é realidade em Santa Catarina? Nós trouxemos para conversar sobre esse tema a pedagoga Janice Krasniak. Durante 30 minutos vamos abordar esse tema com ela, para saber o que é que já está sendo feito em Santa Catarina e, quem sabe, até o que é que já foi feito no nosso estado. Espaço Cidadão pela TVAL. Mas antes, vamos mostrar o trabalho feito pela repórter Fernanda Fontoura. Aluna da 6ª série do ensino fundamental, Letícia é nota 10 quando o assunto é superação. Inteligente, carismática e muito persistente. A paralisia cerebral que afetou sua coordenação motor e a fala não impediu que ela aprendesse a ler e a escrever. Graças à inclusão escolar, ela divide cada etapa do seu aprendizado com outras crianças. Uma lição para todos que fazem parte desta classe. É o mesmo passo que é um crescimento tanto para ela, para os colegas, né, para estar lidando com a diferença e para o professor também. Então eu percebo que ela se sente super bem aqui. Ela é uma menina bastante comunicativa, desde que a gente se encontra do pátio até chegar na sala de aula, cumprimenta todo mundo. Então, para ela, eu acredito que é ótimo esse ambiente aqui. Além da educadora regular, Letícia conta com o apoio de uma professora auxiliar que acompanha há 4 anos o seu desenvolvimento. Essa integração que se faz de inclusão, família, tá, faz com que a Letícia tenha condições, né, futuras de uma condições assim pessoal, de formação pessoal e profissional também. Durante todos esses 4 anos, que é o 4º ano que eu estou com a Letícia, eu vejo um crescimento muito grande da parte dela, né? Eu tenho o privilégio, né, de estar com ela e sempre procuro, que eu sou professora ACT, mas eu sempre procuro a Letícia, porque durante esses 4 anos eu pude observar nela esse desenvolvimento, né? Daí a importância de estar com ela sempre, né, acompanhando. Para mim também é um crescimento muito grande, porque ela contribui bastante comigo, é uma menina maravilhosa. A educação inclusiva é o processo de inclusão dos portadores de necessidades especiais ou de distúrbios de aprendizagem na rede comum de ensino. Um processo de educação de todos para todos, onde os ditos normais e os portadores de algum tipo de deficiência poderão aprender uns com os outros. Em Santa Catarina, o marco inicial da educação inclusiva foi a criação da PAI de Brusque em 1955. 13 anos depois, em 68, um novo momento histórico, a implantação da Fundação Catarinense de Educação Especial. De lá para cá, muitas conquistas, mas ainda grandes desafios da pessoa com necessidades especiais em busca de seus direitos. Nós sabemos que é totalmente possível a inclusão desde que a escola esteja preparada para isso, de que os diretores, os professores, os monitores, todos estejam capacitados e entendendo como é que se dá esse processo da inclusão. Não é fácil, mas nós precisamos dessa junção de forças e principalmente precisamos acreditar que a inclusão é possível. A partir daí, nós temos certeza que se dará de uma forma mais tranquila. Nós também temos aquelas crianças severas, de uma deficiência severa que nós sabemos que tem a dificuldade da inclusão. E a partir desse momento nós precisamos estudar cada caso. Aqueles casos que são possíveis, aqueles casos que precisam de um acompanhamento maior e aqueles casos que não têm jeito de fazermos a inclusão. E aí sim, nós temos todas as APAES, as congêneres que podem prestar esse atendimento e podemos continuar fazendo a inclusão de uma forma diferente. Janice, educação inclusiva já é uma realidade em Santa Catarina ou ainda a gente pode considerar um grande desafio? Educação inclusiva é uma realidade em Santa Catarina. É um desafio enfrentado a cada dia, porque sempre estamos trabalhando numa perspectiva de que a criança tenha o acesso e a permanência no ensino regular. Nós temos a Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina, e temos a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. A nossa política, a política estadual do Estado de Santa Catarina, ela se diferencia da política nacional, por um ponto. O aluno severamente prejudicado, ele tem direito à família em optar que ele não vá na rede regular de ensino, que ele permaneça nas APAES, nas instituições de educação especial. A política do MEC, ela prevê que todos
todos têm direito a ir para a rede regular de ensino. Independente da dificuldade? Independente da dificuldade que ele tenha, a escola tem que estar trabalhando toda a questão de adaptação, recebendo esse aluno e promovendo a política de educação inclusiva. No nosso estado, esse trabalho, essa brecha que nós abrimos na política, ela não foi meramente colocada ali. Ela foi discutida junto com técnicos da Fundação Catarinense de Educação Especial, técnicos da Secretaria Estadual de Educação e Ministério Público, que respaldou a nossa política, está dando essa alternativa para que as crianças severamente prejudicadas possam permanecer nas APAES. Mas a gente está sempre batalhando para que eles vão para o ensino regular. Educação inclusiva, que é o nosso tema de hoje. Quem é que faz parte da comissão? Como essas pessoas são escolhidas e como é que o trabalho é desenvolvido? Como essas pessoas são encaminhadas à rede regular de ensino. Exato. Por exemplo, o aluno na idade de 4 a 17 anos, se ele vai para a primeira série, é montado um processo onde o integrador de educação especial, juntamente com o diretor da escola, eles fazem encaminhamento de um processo via GERED para a Fundação Catarinense de Educação Especial. Na Fundação, técnicos da Fundação, pedagogos, fisioterapeutas, eles analisam esse processo, encaminham para a Secretaria da Educação, dando o aval técnico de que este aluno vai para a rede regular de ensino se ele precisar de segundo professor, de intérprete, né? Então, ele passa pelo aval da equipe técnica da Fundação e a Secretaria da Educação administrativamente libera esse professor. Como o caso da reportagem antes que a gente viu, a menina tinha um segundo professor do lado dela. O professor não é simplesmente dado, é feito todo um relatório, é encaminhado o diagnóstico, essa equipe analisa esses relatórios, encaminha para a Fundação e a Secretaria da Educação libera o segundo professor, respaldada pela equipe técnica da Fundação. Existe a possibilidade de, numa sala de aula, você ter mais de um professor auxiliar, tendo em vista que as deficiências, talvez até momentâneas, sejam diferentes? Ou não? São raras, mas geralmente cada aluno que precisa de segundo professor, ele está numa turma. É difícil ter duas pessoas. Dependendo da deficiência, cada caso é um caso. Uhum. Dependendo da deficiência, pode ter. Bom, eu estou encarando esse tema, Janice, com uma importância transcendental, porque eu fui buscar informações, até a OAB tem uma comissão sobre isso. Tem uma comissão que trabalha, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a OAB. Isso já tem em nível nacional? Tem, em nível nacional nós temos. Isso dá mais respaldo ainda para o trabalho de vocês? Minas Gerais, né? E São Paulo. Em São Paulo. A Câmara Federal tem uma comissão que responde pelo Senado Federal e pela Câmara Federal. Uma comissão parlamentar. Na sua avaliação, com toda a sinceridade, o que já se fez em Santa Catarina é o ideal ou nós estamos aquém ainda? Não, nós estamos avançando de uma forma muito significativa. Mas tem que ser lentamente, é isso? Ela tem que ser bem respaldada, todo avanço tem que ser bem respaldado. Nós temos que investir em acessibilidade nas escolas, nós temos que investir em capacitação dos profissionais. Muitos dos profissionais são ACTs, então todo ano troca o profissional. Por exemplo, o segundo professor. Nada garante que o ano que vem, aquele aluno que possui uma deficiência, que acaba tendo todo um relacionamento, um manejo, o professor acaba tendo com aquele aluno. Se acostumou. No ano, com o professor, com a forma de trabalhar, que o ano que vem vai ser o mesmo segundo professor que vai estar com ele. Quer dizer, aí no fim, na minha avaliação, pode haver uma frustração até dos dois lados. O professor não ser contratado ou ser contratado para uma outra escola. Puxa, estou com saudades do Lucas, eu poderia continuar. Para atuar com outro aluno, que vai começar do zero. Sim, porque ele tem que construir uma relação de companheirismo, de ajuda. Isso reflete no aluno? Reflete no aluno. E eu acho que negativamente. Significativamente, e é muito negativo para o aluno. Bom, pode concluir o seu raciocínio. Nós temos que investir em capacitação. Tá? Muitos professores vêm, aí eles acabam não tendo a capacitação. Então, Secretaria da Educação e não só o governo estadual, o governo municipal, também tem que investir em capacitação ao segundo professor. A nossa política ela prevê o segundo professor, o professor intérprete. Então, tanto a Secretaria da Educação,
municipal e estadual tem que investir em capacitação dos professores. Tem que ter a efetivação desses professores, porque a rotatividade prejudica a continuidade do trabalho do aluno. Se você observou, a menina colocou na reportagem que ela, estive presente junto, ela colocou que ela procura sempre escolher a vaga onde está aquela aluna, porque ela já tem um trabalho de 4 anos com a menina. E ela acompanha toda a evolução. As duas partes se conhecem? Se conhecem e acabam tendo afinidade para um melhor desenvolvimento de uma educação inclusiva. Bom, voltando àquela primeira palavra que eu falei, desafio. O desafio está sendo vencido. A cada dia. A cada dia a gente está... Porque nós temos que investir em escolas acessíveis, em materiais acessíveis para a pessoa com deficiência. Por exemplo, o deficiente visual, ele precisa de um material em braille. Exato. Então, os CAPs, o governo federal fez um grande investimento nos estados. A gente está falando, vamos ter agora, em dia 4, um seminário nacional, onde a gente vai discutir o processo de inclusão. E o governo federal, ele tem feito um grande investimento nos estados, através da implementação dos CAPs, que são os centros de produção braille, para quê? Para que o aluno deficiente visual, quando ele chegar no ensino regular, ele já receba o seu material em braille. Então, está tendo todo esse investimento. As salas estão recebendo, os estados, os municípios estão recebendo salas multifuncionais, equipadas com mobiliário e com equipamento para dar acessibilidade ao aluno com deficiência. Na maioria dos casos, numa sala de aula, vocês têm observado companheirismo por parte dos outros alunos? Ou tem exceções, não, infelizmente? Uma ou outra exceção, mas isso é trabalhado, o próprio segundo professor ou o professor de sala, ele já trabalha, essa acessibilidade atitudinal que você tem que ter em receber o aluno com deficiência, porque ele não é mais um aluno, ele é um aluno da classe, ele faz parte daquela classe. Do contexto ali, Do contexto. A única coisa que ele vai receber é uma adaptação para que ele possa ter o mesmo acesso ao conhecimento, uma adaptação de material, ou um segundo professor acompanhando ele, ou um professor de Libras, o intérprete interpretando o material. Então, ele vai ter esse diferencial, mas ele tem direito a ter acesso e a permanência na escola. Então, acesso ao conhecimento igualitário aos demais. Bom, no próximo bloco você vai falar desse encontro que vai acontecer a partir do dia 4 de maio. Nós vamos a um intervalo e já voltamos com o programa Espaço Cidadão, aqui pela sua TVA. O nosso tema de hoje é Educação Inclusiva. E na avaliação da própria pedagoga Janice, ela deixou bem claro, Santa Catarina tem algumas coisas diferentes daquilo que determina o próprio Ministério da Educação. Mais uma vez, Santa Catarina partindo à frente. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVA. Educação Inclusiva é o tema de hoje do programa Espaço Cidadão. É sempre um tema onde a gente esmiuça em busca de soluções, mas nós queremos também saber a sua reflexão depois de assistir todo o programa. Nós vamos mostrar agora mais um trabalho da nossa repórter Fernanda Fontoura sobre esse tema, que é muito importante e mostra que Santa Catarina partiu à frente dos demais estados. No estado, existem hoje cerca de 10 mil alunos com necessidades especiais matriculados na rede regular de ensino. Na verdade, o processo de inclusão em Santa Catarina ele vem crescendo gradativamente. Cresce o número de matrícula de crianças com deficiência, nos mais diferentes tipos de deficiência, deficiência visual, deficiência mental e intelectual, deficiência auditiva, deficiência física, porque se entende que o direito à escolarização é um direito constitucional para todas as pessoas que devem ter acesso ao processo de escolarização. Cresce também o número de serviços de atendimento educacional especializado, que são os SAEDs,
também um direito preconizado pela Política de Educação Especial de Santa Catarina, né? Os sujeitos frequentam num período a escola, o ensino regular, e no contraturno eles têm um atendimento educacional especializado para atender de acordo com as especificidades da deficiência. Um número que poderia ser ainda mais expressivo se as escolas tivessem melhores condições de receber esses alunos. O nosso maior desafio hoje em dia seria com a estrutura física da escola, né? A gente ainda não está preparado totalmente para que esses alunos tenham um bom acompanhamento nessa parte na escola. Nós recebemos muitos recursos humanos, com o segundo professor, com a sala de SAED, mas ainda falta bastante materiais específicos para trabalhar com esses alunos, uma cadeira de roda, uma carteira adaptada, materiais mais específicos para cada educando. Para o presidente da Federação das APAES do Estado, os desafios de inclusão vão ainda mais longe. Depois de 17 anos, para onde vão esses alunos? Que estão preparados nas escolas, mas será que estão preparados para o mercado de trabalho? Essa é uma grande preocupação e nós temos que estar com isso em mente. Nós temos que fazer a inclusão de uma maneira completa, não só esse primeiro momento, que é de 4 a 17 anos, mas a vida toda. Para a vida toda é a lição que essa pequena guerreira ensina para quem convive com ela. A expressão do seu rosto se transforma quando chega à escola. A alegria que transborda nos olhos. A aluna da 5ª série, Jussiara obteve grandes resultados nesse ambiente que tanto ama. A coordenação motora, sabe? Para comer, ela só não fala, mas ela melhorou bastante. Você acha que é importante ela estar estudando numa escola normal? Sim, acho sim. Tem que ser. Porque não pode ser excluída, né? Tem que participar de tudo igual. Porque ela é uma menina igual aos outros. Em relação aos amigos que ela fez aqui, como é que ela é tratada e recebida? Muito bem. Eu até me orgulho, porque as crianças tratam ela muito bem e as pessoas que nos cercam também. Ela é bem tratada, graças a Deus. E ela gosta de vir para a escola? Adora. Ela ama vir para a escola. O sucesso do nosso trabalho é ver o desenvolvimento dos nossos alunos. É ver o pai e a mãe saindo sorrindo da escola, agradecendo o trabalho dos nossos parceiros professores. E é isso que faz o diferencial. Matheus também adora ir para a escola. O aluno especial da 3ª série tem sua lição favorita na ponta da língua. Matemática. Meus amigos também. E de que tu gosta de brincar com seus amigos? Pega. E é brincando e aprendendo que todos acabam incluídos no mesmo universo, de respeito e igualdade. Nós precisamos acreditar mais na inclusão, precisamos entender que a inclusão é um direito da criança e do adolescente de 4 a 17 anos de idade. Para isso, nós precisamos fazer ainda mais esforços no sentido de acreditar que a inclusão é possível e que a partir daí nós teremos uma sociedade mais justa e mais igualitária, olhando para as diferenças e principalmente entendendo as diferenças. A entrevistada usou 2 vezes o verbo incluir. Isso inclui também as diversas secretarias envolvidas nesse tema? Educação, saúde, assistência? A política estadual do Estado de Santa Catarina ela foi criada com a Secretaria da Educação, Assistência Social e Secretaria da Saúde e Fundação Catarinense de Educação Especial. O que tem que haver Fecharam o cerco, então? Isso, é um trabalho intersetorial. Mas o que tem que haver mais é um trabalho de corresponsabilidade entre essas setoriais. Por exemplo, nós estamos revendo agora o programa pedagógico da Política de Educação Especial do Estado de Santa Catarina. Eu faço parte desse grupo onde a gente está revendo o programa pedagógico. A Secretaria da Educação está junto revendo o programa pedagógico. Por quê? Porque o programa pedagógico diz respeito à Secretaria da Educação e faz parte da política.
A Secretaria da Saúde, nós já começamos a construir, a Fundação, o programa reabilitatório, que prevê toda a reabilitação da pessoa com deficiência, porque às vezes, além dele ir para a rede regular de ensino, ele precisa de uma reabilitação, de uma fono, de uma fisioterapeuta, de uma TO. Então tem todo um programa no estado Trabalho complementar. Um trabalho complementar que deve ser feito por essas ações junto com a Secretaria Estadual de Saúde. Da mesma forma, a Secretaria de Assistência Social. Hoje, uma pessoa com deficiência, com 40, 50 anos, ele não precisa mais de um professor para cuidar. Ele precisa de um cuidador ou de um terapeuta. Então, tem que ter um trabalho articulado entre essas secretarias e fundação para que a política de educação especial, como foi colocada antes por uma técnica, seja cada dia implementada. Nós já demos grandes passos na nossa política estadual. Mas sempre tem um novo passo, né? Mas a gente sempre tem que estar revendo, sempre tem que estar se reestruturando. Como, por exemplo, a política nacional, ela coloca que o atendimento que o aluno tem, ele tem na rede regular de ensino e no período oposto ele tem um atendimento no Serviço de Atendimento Educacional Especializado. No nosso estado, ele chama-se SAED. SAED-DA para a criança com deficiência auditiva, SAED-DV para o deficiente visual. A política nacional, ela determina como atendimento educacional especializado. O que difere a nossa política é que tem a palavra serviço na frente. Agora, nessa revisão da política, nós já optamos como técnicos em estar colocando atendimento educacional especializado. Mas pela autonomia que nós temos no nosso estado, ainda nós vamos ficar nas categorias. Atendimento educacional especializado na área do DA, atendimento educacional especializado na área do DV, e assim por diante. Então, a gente tem um trabalho... Como pedagoga, vou lhe chamar de professora Janice. Vamos voltar ao término do primeiro bloco. O que é que acontece dia 4, no próximo final de semana? Nós vamos ter um seminário, já estamos com 1.200 inscrições confirmadas. Superou a expectativa? Do estado todo, superou a expectativa. Tem pessoas solicitando para participar do evento, mas nós não temos mais inscrições. Local, horários e programas. O evento vai acontecer em Blumenau, na Uniaselv. Ele começa 8 horas o credenciamento, 9 horas a abertura. Isso no dia 4? E vai até às 17 horas, no dia 4. Estarão lá reunidos representantes de todas as instituições do estado de Santa Catarina. São 1.200 pessoas. E as pessoas que vão fazer parte da mesa são pessoas que são dirigentes de educação especial, a presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. Nós vamos ter representante da Secretaria de Direitos Humanos, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia. Nós vamos ter trabalhando lá. Ministério Público, e os pais vão poder estar dando depoimento, porque o que nós queremos ver é o que deu certo e o que não deu certo. Nós queremos ver os avanços. Incentivar o primeiro caso e corrigir o segundo. Isso, ver o que nós podemos melhorar nesse processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. Então, vão ser apresentados casos de sucesso e casos de fracasso, aqueles que não foram para frente. Só que nós vamos ter que analisar muito bem o que é sucesso e o que é fracasso na inclusão da pessoa com deficiência. A necessidade de se dar uma dimensão para A e B, no caso, né? Isso, até porque o aluno pode estar na rede regular de ensino e não ter um professor habilitado ou capacitado para fazer um bom trabalho para que ele... Com paciência. Que ele progrida, né? E vice-versa. Então, nós temos que definir o que é sucesso e o que é fracasso. Com relação às escolas, nós temos muitas escolas capacitadas fisicamente para atender essas crianças ou não? A acessibilidade tem que ser trabalhada muito no estado de Santa Catarina, nas escolas da rede estadual. Tem um trabalho que está sendo desenvolvido por uma diretoria da Secretaria de Educação, onde eles pretendem dar o selo ouro, prata e bronze de acessibilidade. É um trabalho que ainda não está concluído, então não vou poder estar divulgando, mas a Secretaria da Educação é uma alternativa que está dando para que as escolas comecem a pensar em acessibilidade. Num banheiro adaptado, numa rampa, no mobiliário adaptado para ela poder receber. E o ideal é que todas as escolas sejam acessíveis, não só A ou B, onde o aluno é matriculado. Então, se todas as escolas fossem acessíveis, o aluno poderia estar sendo matriculado em qualquer escola próxima à sua residência. Porque tem que já é um direito dele. Aquele aluno do bairro A
no bairro A não tem uma escola com acessibilidade tão fácil assim, mas no B, que é distante, tem. Então o ideal é que tivesse em todas as escolas. Todas as escolas. O Ministério da Educação, numa parceria com os governos estaduais e municipais, ele está disponibilizando essas salas multifuncionais, tipo 1 e tipo 2. Elas recebem todos os equipamentos. O que diferencia a tipo 2 é que vem equipamento específico, impressora Braille, para o aluno com deficiência visual. A tipo 1, ela recebe equipamentos, material pedagógico, mobiliário, para estar trabalhando com o aluno com deficiência visual, auditiva, aquele aluno que precisa da comunicação alternativa, para um deficiente com paralisia cerebral. Então, ele oferece vários materiais, são, se eu não me engano, mais de 40 itens que essa sala recebe do governo federal. E eu estive numa reunião em Brasília, onde a meta é que todas as escolas do Brasil tenham uma sala multifuncional, para que o aluno possa ir no período oposto, frequentar uma sala multifuncional e no outro período estar indo com a turma regular. Um trabalho complementar. Um trabalho complementar ao trabalho que ele faz na rede regular, né? Mercado de trabalho, essa expressão passa por isso? Passa. Nós temos uma grande dificuldade que nós não conseguimos preencher a cota de pessoas com deficiências no mercado de trabalho. E isso não é um problema só, existe uma oferta muito grande e nós não conseguimos. Até mesmo pela capacitação, muitos alunos não conseguem atingir. Então, é um trabalho assim, muito gradativo, a gente já superou, já avançamos muito, mas temos muito que avançar em relação ao mercado de trabalho para a pessoa com deficiência. Principal objetivo do encontro de Blumenau do dia 4 de maio? Analisar o processo de inclusão da pessoa com deficiência na rede regular de ensino. Janice, o local exato do encontro do dia 4 de maio em Blumenau? O evento vai ser no Teatro Michelangelo, na Uniaselv, e o endereço para chegar lá, como é muito complicado, está disponível no site da PAI. A PAI de Blumenau, que é a que propôs o evento junto com a deputada Ana Paula Lima. Confirmando, 4 de maio. 4 de maio. Nós vamos terminando o nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. Abordamos o tema Educação Inclusiva. E eu fiquei muito satisfeito porque Santa Catarina, mais uma vez, partiu à frente. E nós temos uma política em Santa Catarina bastante diferente e mais audaciosa do que a própria política do Ministério da Educação. Não esqueça o encontro em Blumenau no dia 4, neste final de semana agora. Você continua com a programação da sua TVAL. O Espaço Cidadão volta na próxima semana. Até lá!